Então, vamos lá, galera. Dar continuidade à correção dos exercícios. Capítulo 2, tendências da agricultura mundial. Na aula passada, nós paramos aqui na questão número 9. Dá uma conferida aí, por favor. Tá? E dando prosseguimento. Quem está com som ligado aí, dá uma desligada, por favor, só para não pegar muito ruído externo, para todo mundo poder entender direitinho. Então, vamos lá para a questão número 10, tá legal? Uma questão também do Enem. Gente, a parte de agricultura, como eu disse para vocês, desde o nosso primeiro encontro, é uma das partes, é um dos temas mais cobrados, né? Em vestibulares e também na prova do Enem, tá bom? Podendo, né, dar margem para várias relações com temáticas variadas, ao mesmo tempo com outras disciplinas, né? A gente vai perceber que a gente vai precisar do auxílio aqui da biologia, do auxílio da química, até mesmo da física em alguns aspectos, tá bom? Então vamos lá. Como vocês sabem, a questão do Enem sempre começa com uma situação, um problema, né? Necessidade de você ler um texto, um gráfico, uma imagem, uma tabela, um mapa. Então temos lá, ó, a necessidade de se especializar. Então você já lembrou do que nós já falamos, né? Especialização produtiva. Está relacionado a uma lógica extensiva ou intensiva? Né? Já vai ruminando aí, já vai pensando, já vai refletindo. De forma talvez indireta, aproximou significativamente campo e cidade. Opa, nós falamos de alguns conceitos importantes. O processo de modernização econômica, ele não ficou restrito à cidade. Até mesmo o desenvolvimento industrial não trouxe impactos apenas às áreas urbanas. Pelo contrário, o campo também vai se modernizar. E essa modernização traz mudanças significativas, e não somente positivas, mas também mudanças negativas. E quando a gente fala de mudanças negativas, a gente pensa nos problemas sociais e nos problemas ambientais. Tá certo? Quando a gente fala de campo e cidade, a gente precisa lembrar de um conceito, né? O processo de interdependência campo-cidade. Tudo bem? Na medida em que vários aparatos tecnológicos advindos do espaço urbano foram incorporados às atividades agrícolas, às práticas agrícolas. Então, por exemplo, o que a gente pode dar de exemplo aqui? Ó? Maquinários, insumos modernos, técnicas modernas. A gente pode falar, por exemplo, do auxílio, né, da biogenética, grande evolução dos transportes, grande evolução das comunicações, sensoriamento remoto, tá bom? A gente pode falar de centrais climatológicas, a gente pode falar de aviões, nós podemos falar de drones, tudo bem? Nós podemos falar, inclusive, de mão de obra extremamente qualificada, né, relacionada a isso, né, relacionada a essa dinâmica, como, por exemplo, né, agrônomos, engenheiros químicos, biólogos, certo? E, ao mesmo tempo, mão de obra especializada também, né, que vai ser justamente aquele trabalhador, aquela trabalhadora que vai dirigir o trator, vai lidar com máquinas. E, ao mesmo tempo, a gente pode perceber que algumas indústrias passam a se aproximar também das áreas rurais. Como, por exemplo, indústrias sucroalcooleiras, que vão se aproximar das áreas de produção de cana. Né? São indústrias que vão produzir açúcar, vão produzir álcool, inclusive álcool, combustível, etanol, né? Beleza? Maquinários altamente modernos, insumos industrializados na lavoura, são fatores que contribuíram para uma nova forma de produzir no campo. Que nova forma é essa? Uma forma tendo como orientação uma orientação econômica, uma orientação empresarial, inclusive contando com a participação de grandes empresários agrícolas, de grandes empresas agrícolas, de grandes transnacionais, toda vez com maior rapidez e especialização. Gente, esse texto está se falando, está se referindo a um sistema intensivo ou extensivo? Um sistema intensivo, com alta capitalização, com altos investimentos, e para compensar esses altos investimentos necessita de um grande retorno, ou seja, uma grande produtividade. A gente pode perceber que entre os objetivos, né, dessa introdução de modernidade no campo, a diminuição da dependência dos elementos naturais. Obviamente, os elementos naturais são fundamentais: chuva, solo, relevo, né, clima, são fundamentais. A própria, né, fauna, né, é fundamental para a questão agrícola, mas você diminui um pouco a dependência à medida que você corrige o solo, que você vai adubar de uma forma química, né? Você vai criar um sistema de irrigação artificial. Então é isso, tá bom? Assim, eu sempre falo para vocês lerem o título, né, assim, do livro, da referência, da fonte. Olha aqui, ó. Nova relação cidade-campo, tendências do novo rural brasileiro. Ou seja,
a modernização do campo brasileiro. Aí qual é o conceito que você tem que lembrar? Modernização conservadora, tá? Com base na aproximação indicada no texto, uma consequência dessa modernização técnica para os sistemas produtivos nos espaços rurais encontra-se em, leve em consideração aquela tabelinha que eu fiz para vocês de comparativo, sistema intensivo, sistema extensivo, relacionando terra, capital e trabalho, relacionando produtividade, relacionando dependência do meio natural. Tá legal? É importante vocês lembrarem daquele macetezinho que eu dei. O que vocês marcaram de gabarito aí? Eu marquei letra A. Letra A. Mais alguma? Mais alguma possibilidade? Alguma dúvida? Dá uma olhada aqui, galera. Isso aqui, ó, indicado no texto. O que isso significa? Que você pode ter o quê? Afirmações corretas e até mesmo relacionadas, mas que não estão indicadas no texto. Tá certo? Nós temos outros olhares sobre essa integração, essa interdependência campo-cidade. Beleza? Esse processo, ó, dessa tendência desse novo rural, tá bom? Então, preste atenção aqui. Vamos começar vamos começar, já que vocês apontaram A como possibilidade de gabarito, vamos começar da E. Ampliação do crédito. Aqui tá certíssimo, não tá? Ampliação do crédito, perfeito. Mas a agricultura familiar, não. A agricultura empresarial. A lógica de policultura, não. A monocultura de exportação, principalmente, né? Com destaque para a dúvida do João, as commodities, tá certo? D. Demarcação de terras para povos indígenas. Pelo contrário, né? O que nós vemos é justamente a incorporação de territórios. Entre esses territórios, áreas de proteção natural, áreas de vegetação nativa e também áreas de comunidades extrativistas e de reservas indígenas. Tudo bem? Gerando problemáticas severas. Então, nós não temos demarcação de terras indígenas. Pelo contrário, né? A reforma agrária, bem como a proteção natural e a proteção, né, das comunidades tradicionais indígenas, elas se tornam muito, muito penosas, justamente pelo modelo político que nós adotamos. Eu falei para vocês também, para vocês prestarem, assim, chamarem a atenção que a reforma agrária não é apenas uma reforma agrária em termos sociais, mas também econômicos. Por exemplo, Estados Unidos e Japão só conseguiram se desenvolver economicamente depois que eles fizeram uma reforma agrária. Tudo bem? Então é fator primordial para que o Brasil abandone ou pelo menos diminua esse estigma de subdesenvolvimento. Então, para o Brasil avançar no desenvolvimento, um dos fatores imperativos é justamente você praticar uma reforma agrária. Tá? E no Brasil torna-se muito difícil. Eu até chamei atenção para provas como do PISME, que volta e meia chama atenção para isso. Nós temos uma estrutura política engessada, onde nós temos mais de 50% do Congresso sendo representado direto ou indiretamente por representantes de grandes empresas agrícolas, grandes mineradores, né? Grandes pecuaristas, certo? Que, consequentemente, isso trava qualquer tipo de mobilidade, né? De luta por parte dos movimentos sociais, organizados ou não, em termos, né? De reforma agrária. Tudo bem? Aumento do número de famílias assentadas, então, está relacionado diretamente à questão da D. Então, nós temos um conflito, né? A própria lógica neoliberal de criminalização dos movimentos sociais, tá bom? Implementação da atividade de ecoturismo, então, é uma atividade voltada principalmente para a lógica de produção de commodities, principalmente para bens de alto valor, né? Comercial, grande interesse comercial, melhor dizendo, tá bom? Então, nós temos exigências de mão de obra. Exemplos aqui: agrônomos, engenheiros químicos, né? Biólogos, entre outros. Alguma dúvida, gente? Na A? Então, a gente está se referindo ao modelo, né, de sistema intensivo. Tá claro para vocês? Tudo no esquema? Vamos lá para mais uma. Questão número 11. Questão discursiva. Um sistema agrário, deixa eu só pegar aqui minha canetinha. Um sistema agrário ou agrossistema é um modelo de produção agropecuária em que se observam quais cultivos ou criação são praticados. Então, tem a ver o objetivo. Então, por exemplo, uma agricultura empresarial, você não pensa em subsistência, você pensa em atender o mercado externo através daquele produto, a lógica da monocultura. Quais técnicas são utilizadas? Né? As técnicas, quando a gente fala de técnicas aqui, eu quero que você pense na relação de investimentos de capitais. Técnicas mais modernas, maquinários,
adubos, fertilizantes, defensivos químicos, sementes geneticamente modificadas, qual que é o destino dessa produção? É atender o mercado interno? É atender de subsistência? Ou atender o mercado externo através dos interesses empresariais? A nossa soja é voltada principalmente para produzir ração animal, tudo bem? Levando-se em conta vários critérios, os sistemas agrários podem ser classificados como agrossistemas tradicionais, que nós estudamos, agrossistemas modernos e agrossistemas alternativos ou orgânicos. Certinho? Tendo em vista essas considerações, responda. Foi a primeira sequência que nós vimos dentro desse capítulo, né, de tendências da agricultura mundial, foi justamente os modelos agrícolas que eu dividi para vocês em modelos tradicionais, modernos e alternativos. Tá bom? Em qual dos agrossistemas se encaixam as plantations e a agricultura de jardinagem? Em qual grupo? Elas se encaixam em qual grupo, gente? Elas se encaixam no modelo tradicional, né? São modelos tradicionais, modernos ou alternativos e orgânicos? Elas se encaixam aonde? Sim. São tradicionais, tá bom? Elas se encaixam aqui, ó, como inserido dentro dos modelos tradicionais. Tranquilo? Entre os modelos tradicionais que eu expliquei para vocês, eu expliquei 3. Qual que está faltando? Infelizmente, tem coisa da matéria que tem que decorar, né? Agricultura itinerante, não é isso não? Também chamada agricultura de roça, tá certo? Beleza. Cite 4 características do agrossistema moderno. Então, 4 características do agrossistema moderno. Então, quando você pensa em agrossistema moderno, eu queria que você olhasse aquela coluna que eu fiz para vocês do esquema, a primeira coluna, onde nós falamos características. Tudo bem? É uma agricultura empresarial, voltada para atender o mercado externo, que utiliza de altos investimentos, alta capitalização, tranquilo? A partir do momento que é uma agricultura extremamente mecanizada, utilizando técnicas modernas, beleza? Certo? Com grande exigência de especialização e qualificação na mão de obra, beleza? Certo ou não? Com a participação de capitais internacionais, beleza? Com a presença, né, de empresas transnacionais. Só que eu já falei 7 características para vocês. Tá claro? Tá claro, gente? Tá bom? Alta produtividade, né? Alta produtividade são características que vocês poderiam apresentar tranquilamente aí. Alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Tudo em casa? Tudo em paz? Certeza? Dúvidas nenhuma? Então, beleza.